Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz, diga amém. Eu estou feliz, está feliz? Depois dessa adoração maravilhosa, parabéns, hein? Que grupo maravilhoso, faz tudo com excelência ao Senhor. Essa casa aqui, toda vez que eu venho, eu me sinto em casa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: glória a Deus, amém? Hoje estou com a minha família. Para quem não me conhece, conheço aqui a maioria dos irmãos, alguns pela primeira vez. Meu nome é Alexandre Katayama, sou pastor missionário lá na cidade de Açaí. Estamos lá já há muito tempo, plantando a Igreja Batista. E essa casa aqui é a mãe do projeto. Começamos aqui eu passei para a ordenação, foi aqui nessa casa. O projeto começou tudo aqui nessa casa central, ainda era lá no centro, Quando a gente começou lá no centro. Então aqui, meus irmãos, eu me sinto em casa. Hoje o pastor Marcelo não está aqui, com certeza está assistindo, com certeza. Um grande abraço ao pastor Marcelo Siaca. Obrigado pela confiança, obrigado aos irmãos que estão aqui. Eu estou aqui com a minha família hoje, olha, com a minha família inteira aqui, a Alessia. Dá uma cena assim, ó, tchau, essa japonesa mais linda do Brasil. Está conosco também a Márcia, lá de Açaí, membro da nossa igreja. Olha aí, meus filhos, o Alex, o Alan e a prometida. Está lá conosco também. Amém, irmãos? Queridos, nessa noite ouvi e assisti pela manhã o tema Buscando o Meu Milagre. E essa semana eu passei a orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração. E pensei em muitos heróis da fé, pensei em várias passagens bíblicas, mas ali no meu quartinho de oração, e pedindo ao Senhor uma palavra para esse domingo, Deus me colocou no coração uma história que está ali no Antigo Testamento, no livro dos Reis. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Vamos estar meditando nessa passagem bíblica. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fazer a leitura. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 a 17, amém? Hoje em dia, abra sua Bíblia ou acesse aí a sua Bíblia, irmãos? Vamos ler então essa passagem, que com certeza, irmãos, vai nos ensinar algo precioso da parte de Deus para o nosso coração aqui nesta noite. Essa história, com certeza, vai ser usada pelo Espírito Santo para falar ao seu coração. E a minha oração aqui, que essa mensagem seja uma mensagem transformadora, tanto para aqueles que estão nessa casa e aqueles que estão nos assistindo através da internet ou aqueles que assistirão depois. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser um divisor de águas para a sua vida, como é também para a minha. 2 Reis capítulo 5 diz a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Diga assim, porém, mais forte, porém leproso. Versículo 2 diz o seguinte: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra.
Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-la de uma lepra? Notai, pois vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que estamos aqui, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te, aceitas um presente do teu servo? Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recuou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Diga amém. Os irmãos podem se assentar. Uma leitura um pouco extensa, mas já deu para entendermos aonde, irmãos, Deus está nos levando nessa noite. Estamos aqui, irmãos, diante desse texto que fala de um homem chamado Naamã. Nesse tempo, irmãos, Israel estava sendo oprimido pelas nações ao seu redor. E por quê, pastor? Porque Israel estava em declínio espiritual, moral, religioso. E por causa disso, desde Acabe, desde Jezabel, que fazia com que o povo idolatrasse, Deus usara as nações ao seu redor para oprimir Israel, como um castigo, como pela desobediência do povo. E a Síria é uma das nações. Síria foi usado por Deus para oprimir o povo, porque o povo desviara, estava em desobediência, em esfriamento espiritual. E as nações invadiram Israel muitas e muitas vezes. E uma delas foi aqui do texto, onde levaram uma menina de Israel à casa desse sírio. Ele era sírio, o texto diz claramente, no capítulo 5, versículo 1, Naamã era comandante do exército sírio, do rei da Síria. E esse homem, ele era grande, ele era bem conceituado, ele era um homem famoso, era um guerreiro. A Bíblia diz que por ele, olha os textos, o Senhor dera a vitória à Síria, e ele era herói. O texto vai dizer, irmãos, que ele tinha essas qualidades, essas virtudes, como um grande comandante da Síria. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele também era leproso. O texto diz, era ele herói de guerra
porém leproso. A lepra na Síria era tratada diferente do povo de Israel. No Antigo Testamento, a lepra, quem tinha lepra, doenças de pele, era afastado, era isolado da sociedade. Na Síria não era assim, mas com certeza era um incômodo, era uma vergonha para esse comandante. A Bíblia deixa clara que ele era herói, porém leproso. Ele era famoso, porém leproso. Ele chegava em sua casa, depois de uma guerra, vitorioso, todos respeitavam. Porém, ele chegava diante do espelho para tirar suas vestes de soldado, de comandante. Ele via a sua lepra. Porém, e eu fiquei pensando que esse porém é uma necessidade, era um milagre que ele buscava na sua vida. Ele era famoso, herói de guerra, corajoso, respeitado, porém leproso. E eu fiquei pensando nesse porém, esse porém o incomodava. Esse porém, toda vez que ele chegava em casa, ele teria que encarar esse porém. Toda vez que ele chegava para tomar um banho, ele tinha que ver esse porém. Ele buscava uma mudança, ele buscava uma cura, um milagre. Lepra naquela época era uma doença incurável. Hoje nós temos outros meios, mas na época era uma doença incurável. Todos nós, irmãos, talvez nessa noite, tem buscado a cura, uma restauração. É o seu porém, é o meu porém. Eu gostaria que você pensasse no seu porém nesta noite. Os irmãos que estão na live, pense qual é o seu porém. Você é bem conceituado, você é respeitado. As pessoas vejam você de uma maneira, mas quando você chega em casa, só você sabe o seu porém. E Naamã buscava a cura do seu porém. Qual é o seu porém nessa noite? Qual é a sua necessidade? Talvez você diga: pastor, eu sou da igreja, eu sou membro fiel da igreja, eu busco o Senhor, mas lá em casa, na minha família, porém, meu filho está distante do Senhor. Talvez você seja um grande profissional, um grande empresário, mas você sabe que na sua vida há um porém. Naamã tinha esse porém. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu peguei as malas, fui para o Japão. Eu queria resolver o meu porém. E quando eu cheguei lá no Japão, meus irmãos, conheci a minha amada. Nos casamos, tivemos filho. Mas existia o meu porém dentro de mim. Eu queria resolver. Que era um vazio enorme, existencial na minha vida. Que eu tentei preencher com bebidas, com vícios, com tantas coisas. Era o meu porém, que me levou a tantos caminhos, tantos atalhos. E eu precisava resolver, eu precisava buscar a cura do meu porém. E quando nós falamos de milagres, nós estamos falando de coisas que a razão não explica. Milagres que se explicam não são milagres. O sobrenatural. Naamã buscava isso. Naamã buscava o seu porém com certeza. Era famoso, era herói de guerra, porém leproso.
Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que é interessante isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós estamos falando de buscar o meu milagre, buscar o sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos sabem que no ano passado nós começamos a construção do templo. E a gente tem experimentado a cada dia, a cada mês, o milagre da provisão de Deus. Queridos, na busca desse milagre, dessa transformação, do nosso porém, que significa alguma necessidade que você ainda busca de Deus. Será que é dentro da sua família? Será que é nas suas finanças, no seu emocional? Aqui no texto, Naamã, o porém de Naamã era uma cura física, era uma doença incurável. Mas talvez você não tenha doença física, glória a Deus, aleluia. Mas você precisa ser curado na alma. Ainda existem necessidades na sua família que você precisa buscar do Senhor. E o texto vai dizer, irmãos, que naquela época, nessas guerras que ele enfrentou, ele trouxe para dentro da casa uma menina. Uma menina. Eu penso comigo, uma adolescente lá de Israel, vamos levar ela como prisioneira. A esposa disse, ela ajuda ela em casa, é uma menina bonitinha. Eu quero dizer para você uma coisa, que na realização do milagre que Deus quer fazer na sua vida, existe um processo, e é aí que a gente não entende. A gente é muito imediatista, é o aqui e agora, é a geração virtual, de quanto mais rápido melhor, e a gente começa a levar isso no mundo espiritual, mas Deus não é assim. Deus valoriza mais o processo do que o resultado, porque no processo Deus cura, Deus liberta, Deus nos ensina, Deus nos fortalece no processo. Talvez você esteja aqui nessa noite buscando algo de Deus, buscando aquela necessidade, o seu porém, a cura física, ou não sei, mas saiba de uma coisa, que Deus tem sempre um processo. Levou a menina para dentro de casa, uma menina israelita, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que através dela, o milagre, o propósito aconteceu. A Bíblia vai dizer, irmãos, que e ficou no serviço da mulher de Naamã uma menina, e ela percebeu a necessidade do comandante, ela percebeu a lepra, o sofrimento dentro daquela casa. Eu quero colocar um entre parênteses para dizer que essa menina, ela foi como prisioneira. Ela poderia, irmãos, pensar assim: ele destruiu meu povo, me levou cativos a muitos, eu estou aqui como prisioneiro. Ela poderia ter rancor no seu coração, mágoas no seu coração, mas era uma menina, irmãos, de fé, uma menina que conhecia o Deus vivo, o Deus de milagre, o Deus do sobrenatural, amém, irmãos? E vendo a necessidade do seu comandante, ela, irmãos, ela testemunhou algo. Ela conhecia o profeta Eliseu, ela conhecia o Deus de Israel, e ela disse assim: ah, se o meu Senhor, como é que ela disse aqui? Lá no versículo 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Uma menina. Deus usou uma adolescente para levar o milagre dentro daquela casa. Eu estou dizendo para você que Deus valoriza processos.
E qual foi a atitude de Naamã? Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque muitas vezes nós desprezamos por não discernir o processo de Deus até o milagre. Naamã, meus irmãos, ele ouviu aquela menininha, ele ouviu esta menina, ele não a desprezou, ele não, irmãos, disse, uma menina, uma adolescente, não sabe de nada. Naamã, irmãos, ele ouviu a menina. Deus faz isso, irmão, porque Deus está levando Naamã a entender o que Deus estava fazendo. Naamã não conhecia o Deus de Israel. Naamã adorava outros deuses, o Deus da Síria. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar no seu coração. Quem sabe nessa noite, irmãos, Deus ainda não mostrou para você, ainda não aconteceu o seu milagre, ainda parece distante, mas não despreze o processo que Deus está fazendo, amém? Sabe aquele teu colega que te convida sempre para vir para o culto? Rapaz, vamos para o culto, rapaz. Rapaz, vamos para o culto, Deus vai falar no seu coração. Deus está usando o seu amigo. Sabe aquele funcionário que é temente a Deus e fala, patrão, vai lá na minha igreja, lá Deus está falando poderosamente, está falando de milagres, Deus está usando ele, dê ouvidos naquilo que Deus está fazendo. Naamã, irmãos, ele deu ouvido a essa menina, e ele, irmãos, rapidamente, ele, no versículo lá de número 5, ele foi e falou com o rei da Síria, olha, eu preciso ir para Israel, porque aquela menininha que eu trouxe lá, que está prisioneira na minha casa, serva da minha esposa, ela disse que lá em Israel eu vou ser curado da minha lepra. E o rei da Síria escreveu autorização, uma carta, ainda deu presentes para levar lá para Israel. E Naamã partiu, Naamã foi. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Naamã chega lá em Israel, com a carta, com os presentes, o rei de Israel disse, eu não estou entendendo nada. A Bíblia vai dizer que o rei de Israel rasgou as suas vestes. Com certeza esse comandante da Síria está procurando confusão. E deu aquele bafafá. E chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, homem de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que esse ministério, esse tempo, é o tempo do ministério do profeta Eliseu. Teve Elias, fez grandes milagres, depois sucedeu ele o profeta Eliseu, um homem que fez muitos milagres, sobrenaturais. A ponto que Eliseu disse, por que, ó rei, tu rasgas as tuas vestes? Rasgar as vestes, naquele contexto, era um ato de humilhação, de indignação. Eles costumavam rasgar as suas vestes. E o profeta Eliseu vendo, manda ele vir até mim, peça para ele vir até mim. Olha o que o texto diz, irmãos, que quando Naamã foi na casa do profeta Eliseu, parou na porta, e ele, irmãos, esperava que o processo fosse segundo seu planejamento, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Eliseu nem saiu para recebê-lo. Já pensou um negócio desse? Não era para desanimar? Eu venho aqui, trago presentes, com a carta do rei, com a autorização, e o profeta nem me recebe. Manda um mensageiro, vai lá e diz assim, ó, fala para o comandante da Síria, esse Naamã, esse incircunciso aí, fala para ele ir para o rio lá, Jordão, e afundar lá 7 vezes e vai acontecer um milagre.
E ele ficou frustrado. Ele ficou decepcionado. O texto vai dizer que ele pensava assim, olha, eu pensei que eu chegasse aqui, o profeta ia sair aí, ia levantar as mãos, ia colocar a mão na minha cabeça, né? Ia expulsar a doença, mas não aconteceu nada disso. Era para todo mundo desanimar, era para ele desanimar. Irmãos, se nós estamos buscando milagre, nós precisamos ouvir e entender o processo. Se nós estamos buscando o milagre de Deus, nós, irmãos, jamais devemos nos desanimar. Se alguma coisa não está acontecendo conforme a sua expectativa. Amém, irmãos? Tem que acontecer, irmãos, não aquilo que eu penso, que eu planejo, mas aquilo que Deus quer fazer. E Deus usa processos para nos curar, nos libertar de algum porém que está dentro do nosso coração. Porque para Deus importa mais os processos do que o resultado. Porque através do processo, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus nos faz mais dependentes dEle. Quantas vezes, irmãos, no campo missionário não aconteceu nada do que eu orei? Já passou por isso? Sabe aquele culto que você pensa, o culto hoje vai ser abençoado. Vou convidar todo mundo, vai encher a igreja. Não vai caber gente. Vai ser uma mutirão, vai vir aqui. A multidão, né? Vai ser uma multidão. Aí chega lá, agora é hora do culto. Jejuamos, oramos, pedimos ao Senhor, evangelizamos, e o povo vai chegar. Aí chega um, chega dois. Aí você olha para o banco, cadê o povo? Não vem ninguém, né, irmão? Aí a mulher, a esposa está lá, glória a Deus, aleluia. Amém. Aí você prega, tal. Irmão, sabe por quê? Que para Deus, é muito fácil para Deus dizer, lepra, sai. Deus é poderoso. Mas Deus usa processos. Quem sabe nessa noite, Deus está falando ao seu coração, que Deus não está demorando, Deus está caprichando. Fala para a pessoa do seu lado, Deus não está demorando não, Deus está caprichando. E quando eu vou na Bíblia, irmãos, ver sobre isso, está em todos os lugares, nos evangelhos. Precisou de vinho, lá em João capítulo 2, Maria disse para Jesus, o vinho está acabando. Era fácil para Jesus dizer, água se transforma em vinho. Está suprido, glória a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Maria disse, faça tudo o que ele vos disser. Jesus disse, enche as talhas de água. Ninguém entendeu. Encher as talhas de água, a urgência é vinho. Mas Deus está ensinando o processo. A água só se transformou em vinho, só aconteceu um milagre quando eles obedeceram, encheram as talhas e andaram em direção ao mestre-sala. O milagre aconteceu ali. Quando o povo estava com fome, no meio do deserto, alguém disse para Jesus, manda esse povo embora, porque não tem pão, acabou. Não tem solução. E Jesus disse, o que é que vocês têm aí? Nós temos aqui um menino, um mocinho, que trouxe o lanche, 5 pães e 2 peixes. Trago aqui. E Deus abençoou, mandou que todos se assentassem. E à medida que iam compartilhando os pedaços dos pães, o milagre acontecia, processo. No meio da tempestade, irmãos, era fácil Jesus se levantar e dizer, tempestade, cala-te vento. Ele faz, ele pode fazer isso. Mas os discípulos teve que remar para lá e para cá, e ele dormindo ali.
E ele esperou o momento certo, o discípulo dizer: mestre, nós vamos perecer, o senhor não importa que vamos morrer? Jesus levanta primeiramente e diz: cadê a vossa fé? E ali ele repreendeu o vento e o mar, e se calou e fez a bonança. E os discípulos olharam para ele e disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aquela tempestade é para que eles acreditassem que ele, cresce nele como Filho de Deus. Não existe nenhuma tempestade que não tenha propósito de Deus na sua vida. Todas as coisas, todos os processos, elevando você ao propósito. E aqui, irmãos, Naamã venceu o desânimo. Naamã, ele continuou a sua busca pelo milagre. Ele se indignou, ele queria ir embora, porém, meus irmãos, Deus usou mais uma vez pessoas simples. Naamã chega a dizer: o quê? Mergulhar nesse Jordão? E alguns historiadores, irmãos, pesquisando um pouco mais, diz que naquela época o Jordão era uma água barrenta, suja. E Naamã pensou: não poderia eu, lá no versículo 12, não poderia eu lá em Abana, ou Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me lá e ficar limpo? Por que Jordão? É isso que nós precisamos entender. Era o Jordão. E quando a gente pensa no Jordão, o Jordão é palco de muitos milagres na Bíblia. Foi no Jordão que a água parou quando Josué pisou no Jordão. Foi preciso pisar no Jordão. Enquanto Josué não fez o que Deus mandou, o que Deus ordenou, colocar tudo em ordem, e quando a Bíblia diz, quando os sacerdotes pisaram no Jordão, estancou a corrente do Jordão, e ali eles passaram em pé, enxuto, e colocaram o altar no meio do rio Jordão. Jordão. Eu vou procurar em hebraico o que significa Jordão. É aquele que desce, é aquele que se humilha, é aquele que obedece, é aquele que faz o que Deus manda fazer, é aquele que submete a direção de Deus. Aí eu comecei a entender essa passagem. Senhor, é para pisar no Jordão? É para pisar. E eu vou mais além do Novo Testamento. O João Batista começa a pregar o arrependimento, águas de arrependimento, no Jordão. E Jesus é batizado no Jordão. Queridos, Jordão significa aquele que desce, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Quem aqui quer milagre? Quem aqui tem um porém na vida e quer que Deus faça? E quer que Deus supre? Primeira coisa, ouvir e entender o processo de Deus. Segunda coisa, não desista. Continue como Naamã. Terceira coisa, submeta à direção de Deus. Submeta ao processo de Deus. Aquele que desce, aquele que se humilha, aquele que obedece. Naamã venceu as dúvidas e dispôs a buscar o Senhor. E o que ele fez, meus irmãos? Aqueles homens que estavam com ele disse: meu pai, se te houvesse dito o profeta, lá no versículo 13, alguma coisa difícil, acaso o senhor não faria?
O que é mergulhar nesse rio aí? O que é mergulhar no Jordão? A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele obedeceu. Lá no versículo 14, desceu e mergulhou. Eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Fé e ação produz milagre. Aqui, Naamã, irmãos, ele teve fé. E nesse processo ele pôde entender, irmãos, que nesse ponto ele não era o comandante, era Deus que comandava ele. Ele era uma autoridade, mas a autoridade maior agora é Deus. Ele precisou descer. Ele desceu e mergulhou. Não basta apenas ter fé. É preciso agir conforme a fé. Deixa eu contar um testemunho, irmãos. Muitos aqui já sabem, mas lá na cidade de Açaí, pela graça de Deus, há um ano atrás, começamos um projeto que sabíamos que era algo impossível para a nossa congregação. Nós somos uma congregação de 40 pessoas, contando com crianças, ainda limitado com recursos financeiros. Nós tínhamos o terreno, louvado seja Deus, mas precisávamos construir. E o que nós tínhamos em caixa era apenas 15 mil reais. E eu estava relutando comigo, não vou começar com 15 mil reais de jeito nenhum. Eu relutando com Deus. E um irmão muito querido lá, ele, muito simples, ele fica na porta ali, o Ademir. Ele sempre dizia, pastor, nós vamos conseguir. Deus vai fazer milagre. Eu disse, irmão Ademir, mas nós temos pouco recurso. Aí ele falou assim, pastor, mas você não tem fé não? É duro isso, né, para um pastor ouvir isso? De uma ovelha? Você não tem fé não? Aquilo mexeu comigo, irmãos. Aí nós começamos, irmão, aquele projeto. Comecei a colocar o poste elétrico e a Sanepar. Opa, é fé, não é, irmão? Se está colocando o poste é porque vai usar a energia. Se está usando a Sanepar é que vai fazer o negócio funcionar. Paguei tudo, sobrou 10 mil. Aí fui no engenheiro, fiz o projeto de engenheiro, 5 mil, outros 5 mil, acabou o dinheiro. E agora? Vamos começar assim mesmo. Vamos começar a cavar. E o povo começou a orar. E começou a venda dos frangos. E começou as campanhas. E começou, irmãos, a gente clamar ao Senhor. E Deus, irmãos, levantou pessoas para nos ajudar no Brasil todo. Açaí, outros estados e até fora do Brasil. Chegou o meu vídeo para muitos lugares, dizendo da obra. Olha aqui a obra, meus irmãos. E eu creio que Deus, pessoas de longe. Deus trouxe pessoas lá dos Estados Unidos, lá de Oklahoma. Chegou um ônibus cheio de gringo lá. How are you? Me faz thank yous. Eu, hi, wakarimashita. Eles falavam inglês e eu falava em japonês. Hi, wakarimashita. No, 1, 2, 3, 4, né? E começou, aí Deus levantou um tradutor, e levantou outro, e levantou aquele outro, e Deus, irmãos, levantou aquele templo, e desde fevereiro até hoje, a obra não parou, e pergunta para mim, por quê? Deus, amém, irmãos? Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. É Deus, irmãos.
Naamã, você tem que descer, Naamã, não é só crer. Aí eu creio que Deus faz. Mas talvez algum dia Ele faz. Naamã, você tem que descer e mergulhar no Jordão. Quantas vezes? Não é uma não, é 7. E Naamã, irmãos, ele creu. Ele agiu com fé, porque fé e ação produz milagre. E sabe o que aconteceu? Deus estava tratando o orgulho. Você lembra que eu disse que o processo é mais importante que o resultado? Deus estava tratando o orgulho do coração de Naamã. Naamã estava em busca do milagre físico, mas aqueles processos estava tratando o orgulho de Naamã. Quantas vezes, irmãos, nós estamos buscando o resultado e Deus quer tratar algumas coisas do seu coração. Deus quer além. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. E Deus, irmãos, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Ele escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Deus usou uma menininha, uma mocinha, um adolescente para falar com o comandante. E Deus disse para Eliseu, nem recebe ele na porta, não dá o tratamento que ele espera. Acho que o profeta Eliseu não entendeu. Como assim, Senhor? Você nem vai lá, pede para o mensageiro. E pede para ele descer no Jordão. Eu entendo, irmão, se ele virasse as costas, ele continuaria com a lepra. Eu compreendo, irmão, se ele não submetesse, ele continuaria sendo um herói de guerra, comandante famoso, porém leproso. Mas Naamã, ele estava decidido. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele desceu, eu fico imaginando, irmãos, já estou terminando. Quando ele começa a tirar suas vestes e começa a aparecer a lepra, eu acho que ele se sentiu assim muita vergonha. Eu fico imaginando ele descendo o Jordão. E muitos ali dizendo, vai, primeiro mergulha. E ele mergulhou. Mais um Naamã, ele mergulha novamente. Terceiro, mais outro, falta 4. Falta só 4. Mais outro mergulho. E outro mergulho. E quando ele mergulha 7 vezes, ele levanta e a sua pele parecia de uma menina, o texto diz. O seu milagre chegou, porque ele entendeu o processo. Ele submeteu à vontade de Deus e tomou uma decisão. Ele desceu e mergulhou. Irmãos, quando eu olho para trás, em alguns anos da minha vida, quando eu tinha aquele vazio na minha alma, e buscava resolver esse vazio com muitas coisas, Deus permitiu que eu fosse ao Japão. Deus permitiu e usou uma pessoa simples para dizer, vai lá em casa, lá tem estudo bíblico. Deus permitiu que alguém me desse uma Bíblia. Deus permitiu que eu conhecesse o Evangelho, eu e minha esposa. E naquela noite, quando aquele homem de Deus disse, você precisa tomar uma decisão.
você precisa reconhecer a sua necessidade e mergulhar de cabeça e alma, 100% ao Senhor Jesus. Eu e minha esposa, aquele dia fizemos isso. E Deus, irmãos, tirou esse vazio da minha alma e transformou minha vida. Se hoje eu estou aqui, irmãos, não é porque eu sou bom ou porque, não, é porque Deus fez. E Ele continua fazendo. Qual é o seu milagre aqui nessa noite? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Qual é o seu porém nessa noite? Quando você chegar em casa, qual é o seu porém? Quando você sair desse culto, qual é o seu porém? Quais são as suas necessidades que só Deus pode suprir? Nós não somos diferentes de Naamã. Naamã precisava de um milagre de Deus. Nós também precisamos de milagre de Deus, de intervenções de Deus, sobrenaturais, talvez na sua família, talvez no seu casamento, talvez com aquele filho que está distante do Senhor, talvez a sua filha que está com depressão, está lá no quarto, ou alguém da sua casa. Você e eu precisamos descer e mergulhar nessa noite. E eu quero fazer essa oração, irmãos. Nessa noite, irmãos, esse lugar aqui é o lugar em que o Senhor Jesus está. Eu quero fazer um apelo para o seu coração. Eu disse para o Senhor, naquela noite, eu tenho certeza que existem vidas ali que precisa resolver os seus poréns. E o Espírito Santo trouxe assim: é preciso descer e mergulhar, é preciso descer e mergulhar. Ficou isso na minha cabeça a madrugada inteira. É preciso entregar 100%, é preciso se render ao Senhor. Vai tocar uma canção. Se você nessa noite deseja que Deus faça algo sobrenatural na sua casa, na sua família, vem aqui orar comigo. Eu quero orar por você. Eu quero declarar uma palavra de fé na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus.